Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, se você gosta do canal, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like. Tudo que você fizer de interação ajuda o canal a continuar crescendo e sendo impulsionado aí na plataforma. Então dá essa moral, dá essa força, deixa o joinha e interage com o canal, tá bom? Olha, eu sou um dos caras que mais criticaram o Edmundo nesse processo de se envolver com a política do Vasco. Todo mundo sabe aqui do meu posicionamento, inclusive ele me odeia, tá? E dentro de campo, foi um dos meus grandes ídolos aí, vestindo a camisa do Vasco, tá? Pra mim, eu tinha ele como eu tenho um respeito pelo que ele fez com a camisa do Vasco, assim como tenho pelo Romário, pelo Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan, Juninho Pernambucano, uma galera aí, o Sorato, né? Então, assim, quando se envolveu com uma política do Vasco, e aí as atitudes do Edmundo e o grupo dele me fizeram fazer várias críticas a ele. Até mandar um abraço pro meu amigo Paulo, do Império Vasco Forever, canal Império Vasco Forever, do Instagram Império Vasco Forever, que chegou a entrevistar o Edmundo em um evento lá no Ceará. Quando ele falou meu nome, o Edmundo não gostou. Eu sei que não gosta por causa das críticas que eu fiz a ele e o grupo dele. Agora, eu vou trazer um corte do canal do Edmundo, do Mundo Ed, que dessa vez, cara, eu tenho que admitir que o Edmundo tá certo, tá? O Edmundo tá muito certo das colocações que ele vai fazer, que esse vídeo é só para reagir às colocações que o Edmundo fez com relação à gestão Pedrinho e também a crítica que ele fez ao palhaço do Roger Flores, lá, aquele comentarista idiota da Globo, chinelinho. Nunca foi jogador de futebol e é um dos piores comentaristas de futebol que tem no Brasil. Então no final você vai ver a cacetada que o Edmundo vai dar na incoerência do Roger Flores. Mas agora eu vou trazer um ponto de vista diferente do que a gente estava falando aqui, né? Porque o que o Vascaíno tem se perguntado? Por que caiu tanto o rendimento? Por que esse time parou de jogar? O que está acontecendo? Aí surge, né? Estão treinando demais, estão reclamando que está treinando demais, aí surge a possibilidade de, tá rachado o elenco. A gente fica levantando várias hipóteses, e eu acho que o Edmundo matou a pau no que ele vai dizer aí na sequência, tá? Ele fala que, sim, pela experiência que ele tem como jogador de futebol, é um vídeo até longo que eu tentei reduzir, e aí ele fala assim, cara, o grupo não tá rachado, o grupo está acomodado. E aí vem por causa do modelo de gestão que o Pedrinho implementou no Vasco. Então uma crítica à maneira que os gestores do Vasco estão tocando o departamento de futebol. Ele fala que não há um comando com pulso, com um braço forte, que cobre e que seja mais enérgico nas decisões com relação às coisas que acontecem no Vasco. Isso inclui até demissões de certos profissionais. E aí ele fala, ou tenta explicar o seguinte, aí ele volta àquele assunto do Léo Jardim, né, que pediu uma fortuna para renovar e ainda obrigou o Vasco, com chantagem do empresário, a contratar o Thiago Mendes. E ele fala dessa amizade que o Pedrinho tem, que hoje o Pedrinho quer ser um cara legal, quer ir junto. Aí ele fala, os caras têm voo fretado, tem salário em dia, hotel 5 estrelas, tratamento aí que nunca se viu no Vasco da Gama, só que não entregam. E não tem cobrança, né? Não existe pressão e nem cobrança. E aí ele fala dessa amizade, porque o gestor ele tem que saber separar as coisas, não pode se misturar. Não pode se misturar. Por isso que o Pedrinho acaba cedendo. Aí ele conta a história do Coutinho que chega, e aí com ele obriga a trazer o Souza e o Alex Teixeira, que os outros jogadores vão vendo isso, os empresários vão conversando e vão entrando na onda também. Na hora querem que estenda o contrato de jogadores, querem que aumente o salário de jogadores, joga na mídia que eles estão sendo especulados no time A, B ou C, para poder forçar uma renovação de contrato. Então o Edmundo fala assim, virou uma gestão de amigos, virou uma gestão sem pulso,
virou uma gestão onde ela cede aos interesses dos jogadores e empresários, e isso é uma gestão perigosa, é uma gestão de risco, porque eles têm tudo. Aí, quando eu critiquei aqui que o Verratti teve salário indo para 1 milhão, teve gente me xingando. Hoje todo mundo, ninguém quer o Verratti em campo. Ninguém quer o Verratti em campo. A galera que me xingou quando eu falei que todo jogador agora no Vasco queria receber mais de 1 milhão, me xingaram pra caramba. Agora ninguém quer o Verratti titular. Xinga quando coloca ele em campo. O Léo Jardim é a mesma coisa. Botaram aí o Léo Jardim, além de renovar com o salário mais alto de goleiro no Brasil, ainda trouxe um jogador que não joga. Uma porca prenha, como eu falo, que é o tal do Thiago Mendes. E fizeram isso com vários jogadores. Estenderam o contrato, aumentaram o salário, contrataram jogadores de empresários sem condições. E é essa crítica que o Edmundo faz, que eu acho que é muito pertinente. E ela acaba casando com o momento do Vasco, que é o seguinte: é um time que cede a tudo que eles querem, só que não existe cobrança. Porque gerou-se uma relação que não é uma relação profissional de gestor, de patrão e funcionário. É uma relação de amigo. E quando você tem uma relação de amigo, acontece isso aí, pouca cobrança, o jogador se acostuma, acaba se acomodando e isso acaba interferindo no desempenho do time em campo. Então achei muito legal essa observação do Edmundo, vou colocar aí para você ver, né, que tem tudo a ver com o momento do Vasco, que certo momento sonhou com o Libertadores, e agora o jogo da vida do Vasco não é nem um jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. O jogo da vida do Vasco na temporada é o jogo contra o Internacional, sexta-feira, brigando para não cair para a segunda divisão, mais uma vez, ao final do Campeonato Brasileiro. Esse é o cartão amarelo. Mas tem uma coisa que eu falo aqui no meu canal, e acho que quem me acompanha vai me dar razão, e nem é uma crítica, embora seja, que uma empresa gigante, ela precisa de comando, ela precisa de pulso, ela precisa de decisões importantes, precisa de demissões, e o Vasco virou um grande... E aí é completamente diferente do que diz o Mikael. Eu não acho que o grupo esteja rachado, acho que o grupo esteja acomodado. Quando o Verratti, tendo o contrato, pede aumento, e a diretoria dá, eu acho um erro muito grande. Mas isso só aconteceu por quê? Porque o Felipe Coutinho pediu a contratação do Souza e do Alex Teixeira. Aí, na sequência do pedido de aumento, entre outras e outras coisas, eu vou citar só 3 exemplos aqui, fica muito claro. Aí, na sequência do aumento eu nem sei quem são os empresários desses atletas, mas com certeza eles se falam. E quando encontram fragilidades, eles atuam. Porque a fonte de receita é uma só o Vasco. O Felipe Coutinho pediu para trazer os 2 jogadores que não tinham a menor condição de vestir a camisa do Vasco, tanto que já foram dispensados. Aí o Verratti pede aumento, e numa sequência disso vem a renovação do Léo Jardim. Super justa que ele tenha o aumento, super justa que ele tenha a sua valorização, ele de fato fez por merecer o salário que ganha, isso não está em discussão. Mas eu que sou um cara da bola, que vivi dentro do futebol a minha vida inteira, você começa a fazer um jogo que é péssimo para o dirigente, principalmente o nosso dirigente, que tem uma personalidade frágil. Não é nem boa nem ruim. Aliás, é boa, mas é frágil. O Palmeiras quer, o Atlético quer, o Corinthians quer, enfim. O Cruzeiro quer, lá ele vai ganhar tanto, não sei o quê. E aí o empresário empurra no Vasco um salário gigantesco e obriga a contratação do Thiago Mendes. No dia a dia, todo mundo sabe disso, dessas 3 coisas. E aí sabe o que acontece com o grupo? Se acomoda. Por isso que eu falo que uma empresa grande precisa de gestão, precisa de decisões fortes, de demissões, sabe? De pulso firme. E acho que isso é que falta ao Clube de Regatas Vasco da Gama, porque para mim é muito nítido que o Vasco se acomoda. O clube cedeu, deu tudo o que esses jogadores precisam, e eu já fui jogador, estou falando com experiência própria, porque já fiz isso, já me acomodei também. Na nossa época era um pouco diferente. Os contratos eram de 1 ano, então você tinha que performar para ganhar aumento no outro ano. Hoje os contratos são longos, o clube usa um
um veículo qualquer, um influenciador qualquer, os atletas usam seus influenciadores ou um outro veículo para dizer que um time quer, o outro quer, cria aquele leilão, e aí o clube precisa ter personalidade, muito pulso firme para não ceder às chantagens que são feitas pelos jogadores. Provavelmente isso aí vai chegar aos jogadores, daqui a pouco vai ter lá jogador puto comigo, e está tudo certo. Está tudo certo. Também não tenho possibilidade de afirmar. Mas só respondendo ao que diz o Micael, para mim é muito mais provável que os jogadores tenham se acomodado. A gente tem tudo. E a gente não precisa dar nada. Qual foi a exigência dessa diretoria? Na minha cabeça, a diretoria devia, eu dou tudo que vocês querem. Tudo. Voo fretado, bicho, premiação, gramado novo em São Januário, condições de trabalho, hotel 5 estrelas, tudo que o jogador exige. Mas eu fui a público e disse, o meu time tem o oitavo melhor elenco do Brasil, então eu exijo que o Vasco chegue pelo menos em oitavo. Hoje não é garantia de que o oitavo colocado vá à Libertadores. Mas pelo que jogou Vasco, Fluminense, Corinthians nesses últimos jogos aí, a gente acredita que o campeão vai ser o Cruzeiro. Nem estou torcendo para isso, não, pelo amor de Deus. Minha torcida continua para que seja o Vasco da Gama. Mas pela performance em campo nos últimos jogos, me leva a crer que o campeão possa ser o Cruzeiro. Como ele é terceiro colocado, aí Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, esses aí provavelmente terão as suas vagas por títulos e não pela colocação no Campeonato Brasileiro. Estou fazendo uma analogia aqui, e aí a oitava vaga seria aberta para um time brasileiro, a oitava vaga na Libertadores. É o mínimo que a diretoria deveria exigir para dar todo esse conforto. Ou se não, meu querido, vocês não me entregaram o resultado que eu gostaria de ter, vocês não terão os benefícios, entendeu? Mas o Vasco hoje é o melhor clube do Brasil para se trabalhar. Eu posso garantir, a estrutura física é maravilhosa, estilo de jogo é bonito, a torcida apaixonada, e no final da temporada você não precisa entregar nada, nenhum resultado. E eu posso afirmar aqui que em janeiro a gente vai de novo ver notícias de que time tal quer o jogador tal, e aí esse jogador quer antecipar uma renovação de contrato, quer aumento. Você vai ver. Agora, para finalizar, um recado pro Roger Flores. Porque esse palhaço, para mim, nunca foi jogador de futebol. Tem um monte de jogador que vive criticando ele. Quem foi o Roger Flores? O cara que vivia no chinelinho, né? E não é jornalista. Eu não sei, a Globo adora escalar esse cara, porque sabe que os vascaínos odeiam esse cara, odeiam o trabalho desse cara. E aí, olha a incoerência, o Edmundo vai apontar essa incoerência aí. Primeiro fala que não gosta dele, nem dos comentários dele, mas aí quando ele vai falar do Grêmio, que tem um ponto a mais que o Vasco, ele fala que o Grêmio já escapou do rebaixamento. Não, o Grêmio tem 43 pontos, o Grêmio já escapou do rebaixamento. Agora quando ele vai falar do Vasco, que tem 42 pontos, 2 jogos em casa, ele fala que a água tá batendo no pescoço e que o Vasco tá ferrado. Olha a incoerência, e um cara desse aí ganha dinheiro para falar de futebol na televisão. Já enganou muita gente ganhando dinheiro como jogador de futebol, coisa que ele nunca foi, e agora ganha dinheiro como profissional que comenta futebol nesse nível aí. Aí o Edmundo vai meter o sarrafo no Roger Flores, dizendo que não gosta dele, não gosta do comentário dele, e que é ridículo isso dele dizer que o Grêmio com um ponto a mais que o Vasco se escapou, e o Vasco com um ponto a menos está com a água no pescoço. Curte, comenta, deixa aí seu comentário pro Roger, deixa o seu carinho pro Roger Flores, deixa o hype, tamo junto, um abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Se o Vasco, se de fato, ontem até, eu acho até que às vezes a gente como vascaíno, exagera, né? Eu vi hoje que teve muita crítica com o comentário do Roger, nem gosto dele, nem dos comentários, mas é injusto. Primeiro, injusto o que ele disse, que a água está batendo no pescoço. Não é real, porque se o Grêmio está livre com 43, o Vasco 42 está a 1 ponto de estar livre. E tem 2 jogos em casa. São 2 jogos difíceis? São. 2 times
talvez que vivam um momento melhor do que o do Vasco? Sim. Mas se o Vasco não for capaz de fazer um ponto nesses 2 jogos, aí tem que cair mesmo.